Hoje a gente vai aprender sobre Rate Limiting. Não vai ser exaustivo, é apenas um vídeo introdutório. A gente vai arranhar a superfície do que é Rate Limiter e a gente vai falar basicamente sobre o que é, como que isso daqui é feito, onde que isso daqui é implementado e por que isso daqui é implementado, né? A gente começa pelo porquê, e um ano atrás eu aprendi a nunca subir nada sem Rate Limiter. Tudo que eu subo na internet tem que ter alguma forma de Rate Limiter, né? Tem muita gente que me segue, algumas das pessoas me odeiam, inclusive. Eu tenho até um blog aqui, o link vai estar na descrição, eu falei sobre isso. Mas enfim, a questão é que pessoas mal intencionadas vão abusar dos serviços que você sobe. No meu caso foi um DDoS, e o objetivo era, Denial of Service, na verdade era causar um... Não foi exatamente o DDoS, eu acho, porque como era um sistema serverless, o objetivo era causar um custo ali, gerar custos altos na cloud. Mas podia muito bem ser alguém, spamando um endpoint para tentar fazer um brute force num login. A questão é que a gente está vendo aqui que Rate Limiter pode servir para uma questão mais ou menos de segurança. Na verdade, segurança é um tópico muito amplo, e o Rate Limiter ele não vai prevenir um ataque, né? Ele vai deixar um ataque ser mais devagar. O atacante aqui estaria limitado na quantidade de requests que ele pode fazer, logo ele vai ter menos chance de descobrir um password e vai ser mais difícil dele causar um DDoS, né? Se ele tem uma certa limitação em quantos requests ele consegue fazer. O que nos leva um pouco para o que é um Rate Limiter, né? O Rate Limiter ele é uma espécie de limitador de quantas ações vão poder ser executadas em determinado período de tempo, em X período de tempo. Existem maneiras diferentes de determinar do algoritmo, né, que vai deixar os requests passarem ou não, a gente vai falar sobre isso depois. Mas vamos pegar outro exemplo aqui de Rate Limiter, tá? Imagina que você aí tá assistindo seu videozinho no YouTube, certo? E o YouTube precisa permitir, logicamente, que os usuários assistam vídeos. Mas se um usuário abrir um mesmo vídeo em, digamos assim, 1 milhão de dispositivos, certo? Ou então 1 milhão de abas no Google Chrome desse usuário para assistir o mesmo vídeo, não é um uso que o YouTube vai deixar. Eu tenho certeza que se você tentar fazer isso, vai existir alguma forma de limitação ali, possivelmente você vai até ser banido do YouTube. Certo? O YouTube quer prevenir o desperdício de recursos. Porque afinal de contas, né, o YouTube precisaria estar enviando esse vídeo para, sei lá, 1 milhão de abas ali, né, processando essas requisições e ainda ia zoar o Analytics ali do YouTube, né? O X da questão desse prevenir é que, bom, o YouTube é público, né, você consegue acessar sem ter um login ou sem ter que pagar por uma conta. Na aba incógnita do Google Chrome você consegue acessar o YouTube, você não precisa estar logado para assistir vídeos, e eu vou voltar nisso daqui depois, tá? Mas aqui em alguns certos tipos de serviços a gente não vai conseguir limitar por user, porque afinal de contas o user não precisa nem estar logado. Nesse caso, muito provavelmente o YouTube tem também alguma limitação por IP ou algum tipo de limitação híbrida, né? Se a sua aplicação é pequena, você tem, por exemplo, digamos assim, 1.000 usuários, não seria normal você receber 100.000 requests simultaneamente. E se você lida com algo valioso, né, digamos assim, fintech, é possível que algum atacante tente fazer ali 1 milhão de requests para a sua aplicação. Sendo assim, seria possível também um rate limiter global para prevenir os seus custos ali também, né? No meu caso foi isso que eu fiz, eu tinha um rate limiter global, porque, né, eu sabia que realisticamente eu tinha mais ou menos 1.000 usuários, não seria normal eu ter 1.000 requisições em paralelo, não faz sentido isso daqui. Eu tinha um certo limite do quanto os usuários podem acessar aquilo ali paralelamente, e por que eu tinha esse limite? Para poupar custos de serverless, né? Minha aplicação era serverless, eu tinha um Dynamo Database, eu não queria que coisas fossem inseridas ali, né, no meu banco de dados e gerassem um custo para mim, sendo que eu sabia que eu não tinha 1 milhão de usuários. Isso daí não previne um ataque, mas deixou o ataque mais devagar. Existe também um caso de uso muito popular de Rate Limiter, que é o seguinte, né? Não sei como é que tá isso agora, mas ali nos chats de LLM é muito comum, você tem 20 requests premium para esse modelo aqui super especial que a gente tem por dia, e depois você só pode usar os outros modelos. Ou então se você paga um serviço, sei lá, de gerar imagem por IA, você vai poder gerar um X número de imagens, né, em dado período de tempo, e não pode gerar mais do que isso. Isso aqui, né, eu colocaria como quotas de utilização, né, você pode utilizar até certo ponto que você pagou e depois tem que pagar mais, ou enfim, qualquer coisa do tipo. Rate limiters também são utilizados para isso daqui. Ou seja, naturalmente, a gente surge assim, meio com 3 grandes porquês, que são os porquês mais comuns de quando que faz sentido usar um rate limiter, certo? O primeiro deles aqui é prevenção, né, o prevenir resource, tá escrito errado, resource starvation, que é para que a gente não tenha um usuário tomando todos os recursos do servidor, né, para que a gente tente coibir um pouco denial of service, para a gente dimensionar adequadamente o quanto cada usuário pode utilizar do nosso servidor, né, dos nossos recursos limitados. A gente pode ter também para prevenir custos excessivos, né, foi o meu caso, queria prevenir um custo excessivo, falei,
não faz sentido 1 milhão de usuários estarem acessando o meu serviço. E a gente tem também para administrar políticas de uso, né? Se a gente cobrar por request, a gente cobrar por ação que o usuário toma, né? Você tem 20 requests premium, a gente tem aqui essa administração de política para o usuário não usar mais do que ele pode. Bom, entendemos o porquê do rate limiter, a gente vai então para o que, acabamos meio de falar o que, né? É um limitador de quantas ações podem ser feitas em determinado período de tempo. Rate limiter, na verdade, ele pode ter muitas formas. Ele não é uma implementação, ele não é uma tecnologia exclusiva da AWS, ele não é uma library, ele não é um código, certo? A gente vai ver onde que a gente pode implementar rate limiter, como que a gente pode implementar rate limiter, mas a gente pode definir ele basicamente como um conceito, né, de limitador que vai impedir o usuário de usar mais do que aquilo que é adequado para o usuário. E essa ideia aqui pode ser implementada de diversas formas, né? A gente vai falar um pouco mais sobre elas depois. Entendido o que e o porquê, né? Agora a gente precisa entender o como que um rate limiter faz isso, como que ele limita. Essa parte de como também, novamente, eu não vou entrar super nos nuances, até porque vai ser muito difícil você precisar, de fato, implementar esses algoritmos per se, mas o como agora a gente vai conversar no passo a passo, o como que isso é calculado, o como que essas cotas são calculadas, né? Não faz sentido a gente olhar aqui algoritmo por algoritmo, primeiro porque eu não sei nem implementar todos, segundo que não é o propósito desse vídeo, não quero que você saia daqui um expert em implementar o rate limiter de ponta a ponta, isso aqui é mais um overview, um roadmap para entender como é que isso aqui funciona. Mas, dito isso, é interessante você entender quais são os algoritmos, e a gente pode começar pelo algoritmo mais simples de todos, né, que é X requests em determinado dia. Eu não lembro como chama esse algoritmo. Lembrei que isso é um vídeo, né? Eu posso só pesquisar se eu tiver num vídeo. Se chama Fixed Window. Vamos lá, esses X requests em determinado dia é como a gente chamaria o algoritmo de Fixed Window, que é uma janela fixa. Isso aqui é muito simples. Seria, por exemplo, cada dia eu tenho 20 requests, né? Então dia 20 de maio eu tenho 20 requests, certo? O algoritmo simplesmente olha quantos requests o usuário fez que estão dentro desse dia em que ele está fazendo request, e dia 21 de maio reseta e eu tenho 20 requests novamente. Acontece que o usuário pode simplesmente fazer isso aqui, né? Aqui a gente tem uma linha do tempo, aqui a gente tem o quando muda o dia 20 de maio pro dia 21, né? Então aqui era dia 20, passou a ser dia 21. O usuário pode fazer 20 requests aqui, e ele pode fazer de novo 20 requests aqui, né? Então ele poderia fazer, assim, 40 requests no espaço de 1 segundo. Provavelmente não vai ser o fim do mundo, tá? Se a gente estiver falando de, você pode gerar 20 fotos por dia, ou você pode, sei lá, jogar o meu joguinho 5 vezes por dia, e a pessoa joga em dobro à meia-noite, efetivamente acaba que às vezes não é um problema muito grande, né? Porque a pessoa vai ficar esse dia inteiro aqui sem ter que jogar e esse dia inteiro aqui sem ter que jogar, então, sei lá, meio que tanto faz. Agora pode ser um pouco chatinho, né? Porque dia 20 e 21 de quem? É o tempo do usuário? Quem é que mede esse tempo? É o tempo do servidor? O servidor sabe onde o usuário tá e aí baseado em onde o usuário tá, ele muda o dia? Pode ter uns probleminhas meio chatos com time zones com relação a isso daqui, tá? Com relação a fixed window. E pode ter esse casozinho aqui de abuso em que o usuário, né, faz 40 requests em 1 segundo. Geralmente não costuma ser um problema, tá? Sinceramente, muitas vezes a aplicação vai falar, não, é no horário do servidor e tanto faz. Tipo, você pode usar 20 vezes por dia no horário do servidor. Depois de fixed window, né, a gente tem a solução que meio que, se uma é fixa, a outra é não fixa, né? Não fixa é sliding window. Clássico, técnica clássicas em cima de LeetCode, né? A gente já resolveu vários aqui no canal. Mas a gente pode explicar aqui qual que é a lógica de uma sliding window, né? Se você tem um período de tempo, né, um determinado período de tempo, vamos supor o seguinte, um chat no YouTube, talvez, em que cada usuário pode fazer, sei lá, 3 mensagens em 30 segundos, né? Então o usuário vai fazer uma mensagem aqui, uma mensagem aqui, uma mensagem aqui. Quando ele tentar a próxima mensagem dentro dos mesmos 30 segundos, não vai dar, até que passe um pouquinho o tempo e, novamente, né, essa mensagem esteja a uma distância de 30 segundos da mensagem mais anterior, né, da primeira mensagem. Como que isso aqui vai ser implementado geralmente? Tradicionalmente falando, você tem a estrutura de dados que é uma linked list, certo? Essa linked list vai formar uma queue ou uma DQ, né? Uma fila, como é que é DQ em português, né? Não sei. DQ, double-ended queue, né? Uma queue que as coisas podem entrar de um lado e sair do outro, enfim. Essa DQ vai ter os timestamps, né? Então você pode imaginar que ela tem o timestamp ali exato, então vai ser aquele timestamp longuíssimo, né? Mas vamos imaginar que não é tão longuíssimo assim. Enfim, aqui seria o segundo 1, aqui seria o segundo 13, aqui seria o segundo 14, aqui seria o segundo 22, né? Então esse último request aqui não vai passar, porque na minha estrutura de dados eu estou armazenando qual o tamanho dessa DQ, né? Certo? Eu tenho um ponteiro head. Meu head vai apontar para cá. Eu estou armazenando o tamanho da minha DQ, eu sei que minha DQ tem X número. Eu não vou conseguir criar esse nó aqui de 21 segundos,
porque eu sei que a minha lista encadeada aqui tem um tamanho máximo que é 3, e eu sei que o meu head tá a uma distância de menos de 30 segundos desse aqui que eu tô tentando criar, né? Então não vou conseguir criar isso daqui, certo? Vai dar erro. Agora, se passarem, sei lá, 55 segundos, de repente eu consigo criar e eu consigo mover meu head aqui pra frente, né? Deletar esse nodo que tava lá atrás. Minha de que eu andou uma casa. E, na verdade, eu consigo andar casas até que essa distância, né, entre esse daqui e esse anterior aqui seja menor que 30 segundos. Então, teoricamente, eu poderia andar meu head pra cá e deletar esses daqui porque já se passaram 30 segundos. Enfim, detalhes de implementação, você provavelmente não vai precisar saber, eu só queria falar isso porque, sei lá, a gente fala bastante de code, achei que ia ser interessante trazer. Só isso. Slide Window funciona assim. Por debaixo dos panos é geralmente implementado por uma DQ, que é geralmente implementado por uma linked list ou uma doubly linked list. Você provavelmente nunca vai precisar implementar isso daqui fora de uma entrevista, a não ser que você trabalhe numa empresa tipo Redis, por exemplo. Ou Google, talvez? Será que no Google você precisa implementar isso? Não sei. Muito bem, depois de Slide Window, temos um que é bem legal, que é o Token Bucket. Token Bucket é o seguinte, né? Você vai ter um balde e esse balde vai sendo enchido com request, né? Então imagina aqui. Tem um balde, aí nesse balde você vai ganhando tokens. Você ganha 1, 2, 3, 4 tokens, o balde cabe 4 tokens, e você ganha um token novo a cada 10 segundos, né? Então, passou 10 segundos, o software aqui vai ver como é que tá o balde, né? Vai dar mais um token aqui pro balde. E aí você pode usar esses requests, né? Então você usou aqui um request, usou aqui 2 requests, usou aqui 3 requests, usou aqui 4 requests, tentou usar o quinto, não conseguiu usar o quinto request, certo? Ele falhou, só que dentro do espaço de 10 segundos, um novo request vai ser adicionado. Aí você vai poder usar mais um request, se tentar usar de novo não vai dar, e se você esperar um tempo, esse balde aqui vai enchendo, né? Vai enchendo ali e volta a ter, em algum momento, 4 requests para você usar de novo, né? Token Bucket é muito legal porque ele é parecido com o Slide Window, tá? É similar, te dá ali um pouco de flexibilidade a mais. E computacionalmente falando, dependendo da implementação, pode ser um pouco mais interessante implementar isso daqui, porque você não vai precisar ficar comparando timestamps de múltiplos requests, certo? Você vai ter aqui um bucketzinho, você pode só olhar no bucket. Também é legal que te dá uma flexibilidade maior, né? Você pode ter um bucket muito grande, um bucket, sei lá, 100 requests e você ganha um request novo a cada minuto e vai ter um comportamento um pouco diferente no Slide Window. Enfim, Token Bucket é muito legal. O último aqui é o Leaky Bucket, que é bastante parecido com o Token Bucket, só que no Leaky Bucket, né, quando o nosso balde metafórico aqui estiver completamente vazio, a gente ainda consegue fazer requests em determinada velocidade mais reduzida, que é para só não cortar o uso totalmente, né? Leaky Bucket, inclusive, foi uma challenge, um desafio de entrevistas de emprego de um amigo meu, né? Era implementar um Leaky Bucket. Isso aqui era um desafio para entrar na UV, a empresa do meu amigo. Se você quiser um desafio interessante aqui de algoritmos e estruturas de dados, né? Um desafio legal, de uma fintech de verdade, para entrar no emprego de verdade, que existe mesmo. O link para esse desafio do Leaky Bucket vai estar na descrição. Ele até te dá aqui uma sugestão de desafio hardcore, tá? Que é Implement all Leaky Bucket from Dict. E tem um link aqui para a API do Banco Central. Enfim, é um desafio super interessante. Se vocês se animarem muito, de repente eu tento fazer isso aqui no canal. Nunca fiz, tá? Confesso que eu nunca implementei Leaky Bucket. Não lembro de ter implementado Token Bucket também. Seria um desafio legal até para mim. Enfim, escolhido o seu como aqui, né? Escolhido qual algoritmo você acha mais adequado para a natureza da sua aplicação, né? Qual que faz sentido. A gente vai chegar aqui na última parte dessa introdução a Rate Limiters, que é o tal do onde. Onde que a gente vai implementar um Rate Limiting. Desenhando nossa aplicação aqui de maneira bem grosseira, né, a gente pode imaginar o seguinte. A gente tem o nosso user, tem o PC dele, tem um servidor. Tem 2 lugares para colocar o rate limiter, né? A gente pode colocar aqui no PC do usuário, a gente pode colocar aqui no servidor, fim de papo. Quase. Na verdade, aqui a gente começa a conversa. Primeiro, sobre colocar no PC do usuário, né, sobre colocar no client que vai rodar ali no front-end do usuário. Isso daqui muitas das vezes não vai fazer o menor sentido, porque, né, o usuário pode dar um bypass nisso muito fácil. Se o nosso objetivo de rate limiter for algum quesito de segurança, algo nesse tipo, uma limitação de verdade, isso daqui não vai funcionar. Tá, o usuário malicioso consegue passar isso com muita facilidade. Agora, fato é, se você quer apenas prevenir que um usuário submeta um form muitas vezes em sequência, de repente no front-end é adequado, certo? Vai ser o suficiente, sim, em alguns casos, para ajudar ali a tapar um buraco. Não vai te dar segurança nenhuma, mas pode prevenir que, né, um usuário bem intencionado
cometa erros. No servidor, passa a ficar legal implementar o rate limiter, mas tem um probleminha também, né? No momento que o request do seu usuário saiu do PC e chegou no servidor, certo? Para o seu servidor ter que calcular se esse request vai passar ou não, bom, isso aí já demandou recursos computacionais do servidor. No momento que o request chega no servidor, já custou alguma coisa, já não saiu de graça, já causou uma certa computação desse lado aqui. Então surge, naturalmente, uma terceira possibilidade, que é colocar algo que esteja entre o PC do usuário e o nosso servidor, que vai ser o nosso rate limiter, tá? Esses approaches, essas soluções aqui, essas localizações de onde colocar rate limiter, não vão ser excludentes uma da outra. Você pode ter uma, você pode ter as duas, você pode ter as três, não tem problema nenhum. E a forma com que isso vai ser implementado, não existe você não abre a AWS, clica lá no botão rate limiter e é adicionado um negócio. Não é assim que funciona. A gente vai ter que esse rate limiter vai ser colocado em alguma coisa. A gente consegue, né? Idealmente, seria legal eu bloquear o mais cedo possível, o mais próximo do PC do usuário possível, para que esse request nem vá, nem cause nenhum custo computacional, nenhum custo de network, nenhum nada, né? Então o que está mais perto do usuário é geralmente aqui as coisas que estão em edge, né? Seria próximo ali da CDN, tradicionalmente um rate limiter num serviço normal vai vir através de uma WAF ou num API Gateway, né? Um desses dois, eu conseguiria travar o request muito próximo do usuário, de modo que esse request não chega no meu servidor. E se a gente estiver bloqueando um certo IP, vai funcionar tranquilamente. Se a gente estiver bloqueando um certo usuário, ou medindo, né, se um usuário está dentro do limite de requests dele de diário, isso pode ser bastante difícil, certo? Se a gente tem aquele caso em que o usuário tem aqui 3 mensagens a cada 30 segundos, cara, eu nem sei se dá pra colocar isso num API Gateway, eu não sei se essa lógica cabe num API Gateway nem num WAF. Talvez caiba numa limitação de IP mesmo, mas de ID do usuário fica muito complicado, né? Porque, pô, o seu WAF, o seu API Gateway ele tem acesso ao banco de dados que tem os IDs do usuário. Então surge naturalmente uma outra possibilidade também de colocar o nosso rate limiter, né? Que se o usuário ele está logado, a gente possivelmente, e aqui começa a variar muito, tá? Aqui tem muita variabilidade em como implementar esse rate limiter, mas possivelmente esse WAF, esse API Gateway, está conectado em alguma solução cloud native de authorization, authentication, né? Pode estar aqui, a gente pode ter um auth server, a gente pode ter um cognito, a gente pode ter um keycloak, e esse auth server, esse cognito, esse keycloak podem prevenir algum tipo de abuso em alguns tipos de endpoints, né? Endpoints como sign up ou login. Você pode retornar aqui acho que é 429, e dá um erro, né, que o usuário está tentando demais para tentar novamente mais tarde, mas ainda continua sendo um pouco difícil de fazer esse caso aqui, né, de 33 mensagens em 30 segundos, de repente não cabe aqui no nosso auth server. Existe outra possibilidade também, que possivelmente, né, a gente tem ali o API Gateway e tal, a gente pode ter aqui um load balancer ou um servidor de reverse proxy, né, um Nginx aqui fazendo reverse proxy do nosso servidor da aplicação mesmo. Dá para fazer rate limiting aqui dentro, tá? A gente pode ter rate limiting nesse load balancer, nesse qualquer que seja uma Nginx aqui fazendo proxy reverso. Full disclaimer, eu nunca implementei isso aqui na vida, tá? Então eu posso não conhecer muito bem os trade-offs disso daqui. Eu sei da possibilidade, eu sei que existe. Agora, quando a gente fala disso daqui, de rate limiter, né, tem uma solução muito natural, bastante utilizada que a gente precisa falar sobre, que é aqui, né? Na verdade são duas, tá? Redis e o tal do Memcached, eu acho que é assim que se escreve. Memcached aqui nunca usei, tá? Usei mais o Redis aqui. A gente implementou um Redis dentro do server mesmo em 2022 ou 2023 numa empresa. Mas se a gente botar o Redis dentro do server... E o que é Redis, né? Redis é in-memory, então ele fica dentro da memória ali, né? Ele não é feito para persistir arquivos por longos períodos de tempo. Talvez já dê pra fazer isso com Redis, né? Dá pra fazer muita coisa com Redis. É um NoSQL, é muito utilizado para cache, é bastante utilizado para rate limiting também, né? Então a gente tinha um Redis aqui no nosso servidor da aplicação. Acontece que, né, se o request já chegou no servidor, significa que ele já custou algo pro servidor, né? A gente já conversou sobre isso. Talvez não seja o que a gente queira. Também, se a gente tem um load balancer, a gente tem, tipo assim, mais de um servidor. A gente tem um servidor rodando aqui, um servidor rodando lá. A gente tem máquinas diferentes. Pode ser que essa questão de Redis seja replicada, né, em servidores diferentes, em máquinas diferentes, afinal de contas é in-memory. E como ela está sendo replicada, a gente vai ter que um Redis vai avaliar alguns requests, outro Redis vai avaliar outros requests. Pode ser que o usuário consiga mandar 6 mensagens em 30 segundos se os requests caírem em servidores diferentes, né? Foi a maneira que a gente fez naquela empresa, naquela época. Até não acho que foi uma maneira adequada, acho que não tinha problema nenhum
com relação a isso daqui, porque a gente não sofria muito abuso, honestamente. O usuário fazer o dobro de requests, pro nosso caso, não era problema grande. Agora, né, in-memory dentro de qual memória, se a gente tem o reverse proxy, a gente poderia jogar ele aqui pra dentro, tá, do nosso reverse proxy aqui. Só que também outra solução muito comum é utilizar Redis num managed service. Esse Managed Service aqui, na AWS, né, você poderia ter isso aqui rodando num serviço dedicado, numa máquina dedicada. Se eu não me engano, isso aqui se chama Elasticache. E você conseguiria ter aqui o seu load balancer, seu reverse proxy, faz request aqui para essa máquina, né, se comunica com essa máquina aqui, para ver se vai dar pra gente fazer o request depois pro servidor ou não. A gente tá entrando bastante aqui já em System Design, né, e eu espero que você consiga observar que tudo isso daqui tem trade-offs, tá? Independente da solução que a gente utilizar, esse rate limiting vai ter um certo custo computacional, vai demorar um certo período de tempo, certo? Colocar um WAF, colocar um rate limiting no nosso API Gateway, colocar um reverse proxy aqui, que vai checar o heads aqui, todas essas coisas têm custos e têm trade-offs. Nenhuma maneira é mais correta que outra ou mais errada que outra. A maneira com que a gente tem feito na empresa que eu trabalho nesse momento, a gente tem um rate limit aqui no API Gateway que vai ser um rate limit mais global. A gente vai prevenir que certos IPs também façam X requests por tal período de tempo. E fora esse global por IP, a gente não vai ter muitas limitações com relação aos usuários, mas depende da rota, certo? Então você pode ter um rate limit também. Muito importante falar isso, eu deveria ter falado isso muito antes, que né, o rate limit, ele varia com a ação que o user está querendo fazer. Se eu ficar dando F5 numa rede social, eu vou poder ficar vendo os posts eternamente. Eu posso dar F5 o tempo inteiro. Agora, se eu fizer um post a cada segundo, alguma hora eu vou esbarrar em um rate limit, tá? Não tem como. Então, dependendo da sua ação, você vai ser mais ou menos limitado e, logicamente, você vai implementar esse limite também, dependendo da ação, dependendo do endpoint, dependendo da rota que o usuário fizer, né? Se eu fizer um post request para rota de posts, eu vou ser limitado de maneira diferente do que um get request para rota de posts, né? Eu gosto bastante desses tópicos, tá? Mas aqui não vai ter como a gente aprofundar muito mais do que isso sem ir pros específicos, certo? Então, para aprofundar, eu teria que provavelmente escolher alguma dessas coisas aqui e sair implementando, ou de repente discutir mais profundamente os trade-offs aqui, certo? E por que eu faço esse conteúdo aqui um pouco mais amplo, um pouco mais de roadmap, né? Que a minha ideia de carreira, a ideia de o que eu espero estar agregando para você aqui, tá? É uma carreira em T. Carreira em T é que você vai ter muito conhecimento amplo de bastante coisa, tá? Um conhecimento que em partes até seja superficial. Ah, aqui eu esqueci de falar uma coisa, tá? Enfim. Tem também, você pode ter um Lambda Authorizer aqui que vai acessar um Redis ou coisa do tipo, enfim. Você pode usar algum tipo de serviço de autorização de requests. Voltando para a carreira em T, você vai ter um conhecimento raso sobre muitas coisas e um conhecimento um pouco mais profundo sobre algumas poucas coisas, certo? E eu acho muito valioso esse entendimento de system design, né, de sistemas como um todo e como isso aqui é implementado, como isso aqui é feito, mesmo que você não vá ser a pessoa a implementar. E aí você escolhe algumas poucas coisas para você ser um grande especialista, né, um hiper especialista. De repente você pode conhecer muito sobre streaming de dados. Você pode ser o cara ali de SEC, você pode ser o DevOps ali. Você pode ser um expert em microserviços em Node, em escalabilidade, em observability, né? Conheço pessoas que criaram uma carreira em volta de conhecer muito sobre observabilidade e ter uma proficiência muito grande em implementações open source de observabilidade. Enfim, eu trabalhei muitos anos sobre startup, tá? Quer dizer, perdão, em startups. Eu não sou, nem ninguém consegue ser um especialista num enorme número de tópicos, certo? Eu não consigo ser um especialista em segurança, ao mesmo tempo ser um especialista em Node, um especialista em Python, um especialista em ciência de dados, em DevOps, em testes automatizados, em QA, em redes, em low level. Banco de dados não dá pra você ser um expert em tudo, não existe tempo hábil no mundo o suficiente para isso. O que não quer dizer que você não consiga ter uma conversa sobre esses tópicos, uma conversa mesmo que seja a nível mais raso. E o caminho do startupeiro é esse, né? O caminho de um pato que sabe um pouco de cada coisa e consegue se virar um pouquinho ali. Eu vejo o conhecimento na carreira, né, fazendo uma analogia aqui, meio como um mapa mundi, assim. Tipo, você olha para um mapa mundi, você sabe apontar aqui onde tá os Estados Unidos, onde é que tá a Índia e tal, você sabe que existe as Ilhas Fiji e que elas estão em algum lugar, não sei, talvez aqui nesse canto do mapa, talvez por aqui assim, talvez aqui embaixo, sei lá. Enfim, provavelmente no Pacífico. Mas enfim, você tem vagas noções que as coisas existem, você consegue conversar de maneira vaga sobre algumas coisas aqui, mas o que você conhece mesmo aqui acaba sendo o Brasil, certo? Você é expert aqui em algumas poucas coisas e você consegue ter uma conversa sobre várias coisas. Você que tá consumindo esse conteúdo aqui, né, de rate limiter e etc.,
qual que é o propósito disso aqui, né? Você não é um expert em Rate Limiter, eu também não sou. Mas agora, você pelo menos sabe o mapa. Você viu o mapa, você sabe pra que que serve, você entende por cima alguns trade-offs, você entende bem por cima, mais ou menos, como que se parece a implementação disso daqui. E de repente, no seu próximo projeto, você vai subir ele pro ar com um Rate Limiter pra ver ele como é que funciona, né? Agora que você sabe que existe, se surgir um BO no trabalho de alguns usuários abusando do seu serviço, pô, você pode sugerir a implementação de um Rate Limiter, você pode pesquisar até e depois fazer essa implementação. Se te perguntarem numa entrevista de emprego como que você faria XYZ, você pode de repente até desenrolar ali e citar um Rate Limiter para mostrar que você conhece sobre o assunto, certo? Não que você domina, que você é um expert, mas com um bom jogo de cintura ali, esse conhecimento é muito válido numa entrevista, né? Eu sei disso daqui, gente, porque eu sou um pato com memória boa. A gente implementou, né? A gente fez essa implementação aqui de Redis, como eu falei, em 2022 ou 3. 2023 ou 4 eu também sofri um DDoS num projeto pessoal meu, e aí eu tive que aprender mais ainda sobre Rate Limiters. E foi assim que foi construindo meu conhecimento, certo? Eu utilizei numa empresa lá atrás, depois tomei um DDoS na cara e tive que relembrar, refrescar tudo isso aqui na memória. Agora eu tô gravando um vídeo que vai cristalizar mais ainda na minha memória, né? Pode parecer que eu sou um expert em tudo assim, mas não é a realidade, certo? Eu conheço, porque eu sou um pato, eu sou aqui a carreira em T, né? Eu sei um pouco superficialmente de várias coisas e eu tenho uma memória boa. Pra você aprender várias coisas, né? Agora, gancho pra publi do vídeo. LLMs podem ser uma ferramenta fantástica ou uma ferramenta tenebrosa, né? Tá na sua mão, tá na mão do usuário saber se isso aqui vai ser uma ferramenta boa ou não. As LLMs que eu utilizo são as da Abacus AI. Você já deve ter ouvido falar deles antes. Já tem aqui, ó, Cloud 4 Opus, que é o melhor modelo. Eles têm todos os modelos mais atuais, os melhores modelos. Pelo preço de $10, né? É muito mais barato do que pagar todos esses modelos separados. O Cloud 4 Opus pode me ensinar como que o Rate Limiter funciona. Eles têm também um editor de código com um agente próprio que vem de graça nessa subscription. E tem também... Não é o Code. O Code Code é o tipo VS Code deles, né? Tem também aqui o Deep Agent. O Deep Agent é muito massa. Um amigo meu utilizou e pediu pra encontrar descontos na internet pra um produto que ele queria comprar e, de fato, o Deep Agent encontrou os descontos. Então ele conseguiu comprar mais barato. Outra coisa que você pode fazer com o Deep Agent é uma funcionalidade nova, né? Eles permitem que o Deep Agent crie sites com chatbots de IA com RAG. Tem um exemplo aqui de um criado, tá? Que é o New York City, né? Restaurant Guide. Você pode vir aqui no chatbot, tá? Isso aqui foi inteiro vibe-coded na plataforma deles, tá? Você pode vir aqui, Best Sushi in NYC. Conversar aqui com o chatbot vai buscar É um RAG, né? Já expliquei como é que RAG funciona aqui no canal também. Ele vai buscar e vai dar uma resposta de LLM baseada em documentos reais que existem, né? Ele não tá... Espero eu que ele não esteja alucinando o nome desses sushis aqui, né? Vamos pesquisar se um desses aqui existe mesmo. Sugarfish, sei lá o quê. Sushi existe? Parece que existe, né? Sugarfish, clica aqui. Locations aqui, ó. New York. Existe mesmo, tem várias localidades desse Sugarfish. Você pode vibe codar muitas coisas com o chatbot incluso. Tipo, é só vir aqui no Deep Agent e pedir o que a sua mente mandar. Pô, eu quero um site que seja um professor de Rate Limiter para eu fazer perguntas para esse professor de Rate Limiter para ele me explicar e me ajudar com as minhas dúvidas sobre Rate Limiting, ou sobre System Design, ou sobre o que quer que seja, né? Enfim. Ferramental da Abacus é muito bom. Clica no link aqui na descrição, você vai ter acesso a tudo isso por apenas $10 por mês, certo? É muito mais barato do que comprar essas coisas separadamente. Eu acho que só o ChatGPT Pro já é mais caro que isso, e sinceramente. Aqui a gente tem acesso a todos os modelos da OpenAI, até onde eu vejo, né? Eu não vejo sentido em pagar outra. Essa daqui é a ferramenta de IA que eu uso praticamente todos os dias. De maneira fixa eu não pago por nenhuma outra, né? Volta e meia eu pago alguma outra pra comparar e ver se eu vou trocar ou não. Até o momento eu tenho usado essa daqui. Link na descrição.